Amém. Glórias a Deus. Estou muito feliz por estar aqui neste dia. Quero agradecer a Deus por ter me permitido ainda estar aqui no altar. 8 meses, 32 semanas, mas aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás, tem que seguir em frente. Então, enquanto Deus me der forças e capacidade, estarei aqui pregando, quem sabe ainda na jornada de abril, né? E depois, ou de repente num culto apostólico que abriu, vamos ver, né? Deus é quem sabe, mas eu sou muito grata a Deus por tudo. Quero agradecer ao meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, pela confiança, por confiar que estamos aqui como família, como dispenseiros dos mistérios de Deus para passar para o povo aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Quero agradecer o meu esposo, meu amor, meu apoio, te amo. Minha irmã, que fez essa make maravilhosa, que está com o coração com o rosto reluzente, segundo ela falou. Glórias a Deus pela sua vida. Minha sogra que está ali, graças a Deus, bem e saudável. Quero agradecer também a Nilma, que fez meu cabelinho. A Deus toda a glória. Deus sempre coloca pessoas, né, ao nosso lado para estar nos ajudando. E que Deus recompense a vida de cada um. E por você que está aqui essa noite, chuvosa, né, mas graças a Deus você conseguiu chegar aqui seguro, guardado pelo Senhor, para ouvir a voz dEle. Eu tenho certeza que você ouvirá e sairá daqui com uma nova visão, com uma nova perspectiva de vida. Tenho certeza que você será muito abençoado por esta mensagem, em nome de Jesus. Bem, o tema desta noite, reações emocionais versus reações da fé. Então o apóstolo Paulo nos fala em Efésios 4, 1 a 3, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, que é paciência, né? Suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, com perseverança, com zelo, por preservar a unidade do vínculo da paz. Que esta palavra abençoe os nossos corações. Pai amado e bendito, obrigado, Senhor, por estar aqui mais uma vez para pregar a Tua palavra, para pregar aquilo que Tu colocaste, Senhor, como inspiração no meu coração. Usa-me, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, de que eu diminua para que Tu cresças. Senhor, usa minha mente, o meu coração e as minhas cordas vocais para proclamar aquilo que é a Tua vontade e a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eleitos de Deus, nação santa, a nossa sociedade vive totalmente atribulada, agitada e estressada. E aprender a agir de acordo com a palavra de Deus é muito melhor, mais sábio, do que reagir emocionalmente às circunstâncias. Sei que não é fácil, mas é possível, pois se não fosse a Bíblia não nos deixaria tantas instruções sobre como fazer. Então esta noite vamos examinar algumas situações da nossa vida e refletir, perguntando sinceramente a nós mesmos como temos reagido a elas, para nos ajudar a progredir no controle das nossas emoções e reagir pela fé. Então, nessa passagem mencionada de Efésios, o apóstolo Paulo nos fala como devemos reagir às circunstâncias. Que a nossa vocação é viver de modo digno, ou seja, ter uma boa conduta, ter humildade, mansidão, sermos longânimos, pacientes, suportando uns aos outros em amor e nos esforçando para manter a unidade e a paz. Né, eu sempre brinco com essa passagem, que se fosse algo fácil, né, o apóstolo Paulo ele não usaria esses dois verbos, né, suportar e esforçar. Né, então é algo que vem de nós e que nós precisamos nos dedicar a isso. Né, suportar os outros em amor, porque cada um tem uma personalidade muitas vezes. As pessoas que convivemos têm personalidade diferente da nossa. E nos esforçarmos para manter a unidade e a paz, ou seja, também é um esforço, é algo que nós precisamos dedicar para manter a paz
e a unidade nas nossas vidas. Então, cabe a nós, conhecedores da palavra, agir de forma diferenciada com o próximo, independente da atitude do outro, pois fazendo assim, demonstramos que somos filhos de Deus, que Ele está em nós e Ele age por meio de nós. Então, as nossas atitudes não podem ser mediante a atitude do outro. A nossa atitude precisa ser diferenciada da atitude das outras pessoas. Porque assim, então, que demonstra que nós temos um diferencial que é Deus nas nossas vidas, né? Que nós somos filhos dele e que ele está agindo através de nós nas situações, por meio de nós. Então, o primeiro ponto que eu coloquei, mudança e transição, para nós analisarmos na nossa vida, né? O que diz 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Diga, eu não vou desanimar. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, mesmo que nós estamos nos sentindo desgastados, cansados de alguma situação, em relação a alguma situação, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Então, nós precisamos pensar, estou cansado, estou desgastado com essa situação, mas o Senhor me renova, mas eu vou continuar. Então, tudo muda, exceto Deus, né? Nós temos diversas mudanças na nossa vida, muitas vezes alguns mudam de trabalho, mudam de casa, mudam de situações da vida, até mesmo o nosso corpo muda, né? Nas diversas fases da nossa vida. Agora eu estou parecendo uma melancia, antes eu parecia uma pera, agora eu estou uma melancia. Tudo muda, mas Deus não muda. E quando nós resistimos às mudanças, né, resistir às mudanças, elas não impedem que elas aconteçam. Elas vão acontecer porque tem que acontecer. E nem faz com que elas passem mais rápido. Né? É o que o meu esposo falou, a médica falou, não, ela vai aguentando. Não, mas doutora, eu acho que ela não vai aguentar. Não, aguenta sim, tem que aguentar, mãe, tem que aguentar. Tem que aguentar, tá tudo bem, então vamos levando. Então, não vai passar mais rápido, mas tem que aguentar. Então, nós podemos reagir diante das situações e das mudanças, né, e das transições nas nossas vidas, emocionalmente, ficando ansiosos e preocupados, pensando como vai ser o dia de amanhã, como é que eu vou agir, como é que vai acontecer. Ou nós podemos confiar em Deus e nos renovar através da sua palavra. Né? Por isso a importância de estarmos sempre aqui, domingo, segunda, quarta, jornadas de oração, sábado, porque nós vamos nos renovando através da palavra do Senhor nas nossas vidas. Isso vai nos fortalecendo, né? Como o apóstolo, meu pai sempre fala, ih, caramba, tá com uma goteira aqui, hein? Quer avisar o bispo Antônio Carlos. Como o apóstolo sempre fala, recarregando as baterias dentro da igreja, através do ensino da palavra, ouvindo a palavra. Então, decisões baseadas nos sentimentos trazem infelicidade, enquanto as fundamentadas em Deus proporcionam paz. A mudança nem sempre é opcional. Às vezes acontece porque a gente quer mudar e às vezes porque elas simplesmente acontecem com as situações da vida. Né? Mas a nossa adaptação a ela é a nossa decisão. Então, nós precisamos nos adaptar às mudanças que acontecem nas nossas vidas. E quando a gente se recusa a aceitar as mudanças, essa resistência faz com que a nossa paz seja roubada, seja perturbada. Nós ficamos perturbados, né? Nós ficamos sem paz diante das situações. Então, o que nós precisamos fazer? Nós devemos entregar a Deus aquilo que não podemos controlar, permitindo que Ele cuide de nós. Quando confiamos nele, enfrentamos as transições com graça, encontrando novas formas de agir e de viver. Então, a gente está passando por uma situação, né? O que a gente vai fazer? Nós vamos tentar procurar formas para nos adaptarmos àquilo ali, novas formas de viver, novas formas de agir. Eu
né, eu vou ter vários exemplos que é o que eu estou passando, mas cada um tem os seus exemplos na vida, né? Eu, como meu esposo falou, tá difícil dormir de noite, né? Antes dormia com um travesseiro, agora eu durmo com 3, agora eu durmo sentada, estou usando uma cinta aqui para segurar a barriga, né? Estou tendo que andar mais devagar, minha perna está ficando inchada, tem que botar em cima da cadeira. Então, são adaptações que eu estou tendo que fazer para passar por esse período. Então, cada um sabe na sua vida a adaptação que precisa fazer. Mas precisam ser feitas adaptações para quê? Para que a gente passe com graça, com alegria, encontre novas formas e fique bem e tranquilo para passar por essas situações. E o segundo ponto, aprendendo justamente a se adaptar. Então, Romanos 12:16 diz: tendo o mesmo sentimento para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendem com o que é humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Né? Que a gente está falando agora com relação a aprender a se adaptar aos relacionamentos, né? Então, o apóstolo Paulo fala, né? Tendo o mesmo sentimento um com o outro. Né? A gente não pode ser orgulhoso, achar que a gente sabe mais do que o outro. Né? Tem que ser humilde, não, eu acho que eu sei mais que o outro. Então, ele fala, não sejais sábios aos seus próprios olhos. Né? E depois, em Efésios 4:32, ele diz, antes sede uns para com os outros benignos, ou seja, faça o bem ao próximo, seja compassivo, seja compreensivo, seja uma pessoa que entende o outro lado, perdoando-vos uns aos outros. Né, o perdão que a gente precisa liberar para as pessoas, às vezes, né, fazem algo, cometem uma injustiça conosco, então a gente precisa liberar o perdão. Como também Deus em Cristo nos perdoou. Então nós também temos falhas, nós também erramos, não somos perfeitos e Cristo nos perdoa. Né? Então quem somos nós para ficar amarrados a uma situação com outra pessoa sem perdoar? Né? Então a gente precisa perdoar, assim como Cristo nos perdoou. Então, a forma como reagimos emocionalmente afeta diretamente a nossa paz e alegria. Nossos pensamentos são o primeiro ponto a ser ajustado diante das mudanças, pois elas influenciam as nossas emoções. Então, nós precisamos ficar atentos àquilo que nós pensamos. Né? Por quê? Porque aquilo que nós pensamos vai influenciar aquilo que nós estamos sentindo. Né? Eu falei até sobre isso na última jornada de oração. Então, a palavra de Deus nos ensina a ter o mesmo sentimento uns para com os outros e nos orienta a sermos bondosos e compassivos. Então, assim, diante das circunstâncias inesperadas, devemos agir segundo o que a palavra nos ensina e não apenas reagir impulsivamente. Então, muitas vezes a gente reage impulsivamente porque a gente pensa na situação, fica com raiva, começa a pensar um monte de coisa e aquilo ali começa a influenciar nossas emoções. Quanto mais a gente pensa, mais a gente fica chateado, mais a gente fica com raiva e vira um ciclo na nossa vida. Então, nós não podemos permitir que as nossas emoções nos controlem, porque elas vão controlar os nossos sentimentos e vão controlar também, né, a nossa mente e as nossas ações. Então, e isso nos faz reagir impulsivamente. Nós não podemos reagir impulsivamente, nós temos que pensar antes de agir, respirar antes de agir, né? Oxigenar o cérebro. Sabe quando você respira antes de agir? Você oxigena o seu cérebro e você consegue pensar melhor? Isso é verdade, isso é comprovado. Então, respira. Que nem a Agatha fala, mamãe, respira. Agora já não dá muito, ó. Que a barriga está grande. Mas a gente precisa, né, pensar antes de falar, não agir impulsivamente. Então, né, nós podemos até pensar, bispa, mas eu não consigo, mas o meu temperamento é difícil, mas eu sou uma pessoa agitada, eu sou uma pessoa impulsiva. E o apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios 4, quando ele fala que nós temos o mesmo espírito da fé. Então, se você tem o mesmo espírito da fé, nós temos o mesmo espírito da fé, nós conseguimos. E ele fala, eu criei, por isso eu falei. Então, nós temos que confessar aquilo que nós acreditamos. Então, temos que pensar, não, eu vou conseguir controlar sim, eu vou conseguir agir de forma correta sim, eu tenho o mesmo espírito da fé.
as minhas emoções não vão me controlar, né? A nossa confissão da palavra tem o poder para transformar os nossos sentimentos e trazer paz. Então, quando você usa a confissão da palavra, né? Quando a palavra nos diz que tudo podemos em Deus, que somos mais que vencedores, que nós podemos ultrapassar as situações, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tudo isso, quando nós confessamos, essas palavras têm poder. A palavra de Deus tem poder nas nossas vidas para transformar os nossos sentimentos e trazer paz para a nossa vida. Então, quando algo inesperado acontecer, como perder o emprego, receber uma crítica injusta, quando algo acontece, né? Podemos escolher entre nos desesperar ou podemos escolher confiar em Deus, na sua fidelidade com a nossa vida. Então, sempre na vida há uma escolha de como nós vamos agir, de como nós vamos falar, de como nós vamos nos comportar. E a verdadeira questão é: você tem reagido às mudanças com base na palavra de Deus ou apenas conforme as suas emoções? Após o impacto inicial de alguma notícia inesperada, você se volta para Deus e permite que Ele guie a sua resposta? Ou fica impaciente, sem paz no seu coração, inseguro? Então, quando nós voltamos para Deus, Ele nos orienta, Ele nos guia, Ele nos traz paz e nos traz segurança no coração. Como a minha sogra sempre fala, João, coisas de Deus são boas, agradáveis e perfeitas. Aquilo que não é assim vem do maligno, né? Então, a gente tem que sempre ter paz no nosso coração, como a palavra diz, né, que a paz sempre vai ser o árbitro do nosso coração. Então, se a gente tomar uma atitude e não se sente bem, se sente inseguro, se sente mal, se sente impaciente, aquilo não está vindo de Deus para nossas vidas. E o ponto 3, animando-se além das decepções e frustrações. Então, o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4:10: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha, o apóstolo Paulo passou por chibatada, passou por naufrágio, passou por apedrejamento também, fome, várias coisas. E ele diz: tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim como abundância, como escassez. E o que ele termina? Tudo posso naquele que me fortalece. Então repita: tudo posso naquele que me fortalece. A sua suficiência vem do Senhor. Você pode passar por toda e qualquer situação, porque o Senhor é contigo e Ele te fortalece. Então, a decepção ocorre quando nossos planos são frustrados por alguma coisa que não podemos controlar. E a maioria das coisas na nossa vida nós não podemos controlar. Isso é que é a realidade. As pessoas que são controladoras sofrem ainda mais com isso. Mas, o que acontece quando nós temos decepções e frustrações? Nós podemos nos decepcionar por circunstâncias agradáveis, por pessoas que nos desapontaram. Podemos nos sentir decepcionados com Deus, quando esperamos que Ele faça alguma coisa e Ele não faz. Às vezes até nos decepcionamos com nós mesmos. E o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele cita algumas das principais decepções na vida do ser humano: humilhação, fome e escassez. Então, ele reconhecia que a força dele vinha do Senhor. Então, vivendo neste mundo, nós estamos o tempo todo sujeitos a essas questões, a essas situações. E nós precisamos aprender a lidar com as decepções e frustrações de maneira adequada,
sabendo que a nossa verdadeira força vem do Senhor e não de nós. E nós precisamos declarar isso: Senhor, eu estou passando por essa situação, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que o Senhor está me fortalecendo, então eu vou conseguir passar por essa situação. Eu sei que pela minha carne eu sou fraco, mas eu sou forte em Deus. Porque a palavra do Senhor diz: quando estou fraco, aí é que sou forte. Então, quando nos decepcionamos ou nos frustramos, nossa tendência como seres humanos é nos sentirmos para baixo, negativos, desanimados e deprimidos. Mas quando isso acontecer, nós temos que ficar atentos, prestar atenção na atividade das nossas emoções. E ao invés de deixar que elas assumam a direção, tomar a decisão de controlar, sabendo que você consegue. Você consegue, você pode, porque é o Senhor que te fortalece. Então, não há nada de errado, incomum com os sentimentos iniciais da decepção. É claro, nós somos seres humanos. Num primeiro momento, a gente sente, né, na nossa cara, sente decepção, sente frustração, sente todos esses sentimentos que eu falei, sentimentos negativos, né, ficamos desanimados, deprimidos e tal. Mas é o que fazemos desse momento em diante que faz toda a diferença. Então, naquele momento a gente pode, mas a gente não pode ficar num ciclo de todo dia, toda hora, ficar relembrando: ai meu Deus, eu estou mal, eu estou isso, estou aquilo, estou desanimado, estou deprimido porque alguém me decepcionou, ou porque uma situação me frustrou. Não. A gente precisa agir conforme a palavra do Senhor diz. Nós precisamos agir pela fé, acreditando que nós vamos passar por essa situação, que a situação vai mudar. E por isso, esta noite, creia e confesse: se você está passando por alguma humilhação, você será honrado. Se você está passando por fome, você voltará a ter fartura. Se você está em uma fase de escassez, a abundância do Senhor já está sendo derramada na sua vida. Tome posse destas palavras e tenha uma visão diferente daquilo que você está passando. Por quê? Porque em Provérbios 16:9 diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então você faz planos no seu coração e às vezes acontecem situações que te deixam frustrados, desanimados, mas aquilo ali está tendo um proveito, porque o Senhor está te direcionando para alguma situação que você precisa. Para chegar aqui, você tem que passar por aqui. Então o Senhor te direciona para você passar. Nada foge ao controle do Senhor. Em Provérbios 20:24 diz: os passos do homem são dirigidos por Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Às vezes a gente fica: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Sabe, às vezes de novo, passando por essa situação. Um pouco mais para frente a gente vai entender que eu vou falar um pouco sobre isso. Mas, meu Deus, de novo, é uma questão de saúde, de novo, é uma questão dentro do meu trabalho, de novo essa pessoa me perturbando, ai meu Deus, é uma situação de família, de novo acontecendo. O Senhor dirige os passos, às vezes por caminhos que a gente não entende, mas são formas que o Senhor está trabalhando na nossa vida, para que a gente esteja pronto. Minha esposa falando: Deus está falando, Deus fala tanto, está trabalhando, eu já quero estar pronta. Existe um tempo, existe um modo. O Senhor trabalha de diversas maneiras na nossa vida, né? E através das situações. É Ele que nos dirige os passos. Então essas passagens nos lembram que mesmo quando as coisas não acontecem como planejamos, Deus tem um propósito maior. E sempre, quando nós pensamos nisso, eu estou passando por uma situação, mas Deus tem um propósito maior. Então, eu vou me animar além das decepções e das frustrações. Porque eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida.
E também nos ensina que os nossos passos são dirigidos por Deus, reforçando que confiar nele não deixa que a decepção se transforme em desespero. Porque o problema é quando a decepção se transforma em desespero. A pessoa começa a ficar desesperada. Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus. Calma. O Senhor está trabalhando na situação. Confie nele. Confie nele. Por exemplo, se você esperava uma promoção no trabalho e ela não aconteceu, a frustração é natural. No entanto, em vez de se deixar abater, escolha confiar em Deus e declarar: se hoje eu enfrento essa situação, eu sei que o Senhor está no controle e Ele abrirá novas portas. Então isso, diversas áreas da nossa vida. Está enfrentando uma situação de doença, eu sei que o Senhor está no controle e Ele vai colocar médicos para me ajudar e Ele vai me curar. Se há uma situação dentro da família ou uma decepção com alguém, eu sei que o Senhor está atrapalhando, eu estou hoje nessa situação, mas eu sei que o Senhor está no controle e vai me ajudar a resolver a situação. Então nós precisamos sempre refletir, né? Se nós estamos permitindo que as emoções dominem a nossa vida, ou estamos deixando que Jesus, que vive dentro de nós, guiar as nossas reações. Então, a transição da decepção para a fé faz toda a diferença. Creia que Deus transforma cada decepção em uma nova oportunidade de crescimento. Nós só vamos crescer, né, como fala, né, a dor do crescimento. Os ossos doem, os músculos doem. Nós vamos crescer passando por essas situações. Passando pelas situações que aparecem na nossa vida, que nós temos que lidar, que nem sempre são fáceis. Gente, tá calor ou tá frio? Eu tô sentindo um calor aqui. Amém. Então, são novas oportunidades de crescimento, nós temos que crer nisso. Porque depois que esse crescimento, né, vem a bonança, vem coisas boas do Senhor para a nossa vida, e nós precisamos enfrentar as situações. E o quarto ponto, aprendendo a esperar da maneira correta. Bispo, esse ponto aí você agora pegou pesado. Meus irmãos, têm de motivo de toda alegria passar por provações. Ah, bispa, calma aí. Está falando que eu tenho que ficar alegre na tribulação, aí já é demais, não vou conseguir. Não, o Senhor te capacita, isso, vai levando. Enquanto está tudo bem, vai levando, igual a médica. Sabendo que a provação da nossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Ah, então tem um benefício. Que quando eu sou paciente, quando eu sou perseverante, quando eu sou insistente em resolver as situações da minha vida, enfrentar o que tem que enfrentar, aquilo dali vai trazer um crescimento, porque vai nos tornar perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Deus vai olhar para a gente e vai falar: servo bom e fiel. Então, no dicionário bíblico Vine, define paciência, a palavra grega upomone. Não sei se não botou. Upomone, que significa permanência embaixo de, e afirma que a paciência é um fruto do Espírito que cresce somente quando somos submetidos a provações. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu, como diz a Ágata. Ah, meu Deus do céu. Então, né, eu fiz as mensagens sobre o fruto do Espírito, sobre a paciência. Nem vou falar muito, vou falar aqui só um pouco. E depois você vai no nosso canal do YouTube, tem as mensagens lá. Mas então, quer dizer, o fruto do Espírito, que a paciência, ele só vai crescer quando nós somos submetidos a provações. Então nós podemos entender que Deus permite que sejamos colocados em situações nas quais não temos escolha a não ser esperar, ou a não ser agir para resolver, e confiar nele, para que possamos desenvolver esse fruto. Ah, bispo, entendi agora. Então,
eu sou uma pessoa que me irrito com facilidade, sou uma pessoa que não tenho paciência, eu sou uma pessoa que toda hora eu brigo, então Deus vai me colocar em situações para eu poder exercer o fruto do Espírito e ter paz, paciência? Exatamente. Quanto mais, nós precisarmos desenvolver a paciência na nossa vida, mais nós seremos colocados em situações para desenvolver este fruto. Mas tem um detalhe, todas as vezes que nós exercemos a paciência, nós nos fortalecemos, assim como desenvolvemos os nossos músculos sempre que nos exercitamos. Então, meu amor gosta de ir para a academia, eu sempre falo todo culto, e ele vai lá, às vezes fica um tempinho sem conseguir ir, aí quando volta, ai, meu músculo está doendo, minha perna está doendo, porque o Alexandre não está aqui hoje, mas ele pega pesado, eu falo com ele, você é professor de academia ou está te treinando para halterofilismo? Que volta todo quebradão. Mas nós ficamos doloridos quando iniciamos. Mas nós sabemos que o exercício está ajudando o nosso corpo a ficar mais saudável. Então, aquela dorzinha é necessária, porque é sinal que o músculo trabalhou e que o músculo vai crescer e que nós vamos ficar mais saudáveis. Então, nós podemos ver o exercício da paciência da mesma maneira. Não devemos simplesmente pensar no quanto é difícil, mas o que aquele exercício da paciência vai gerar na nossa vida? Vai gerar paz, que nós vamos sentir, quando nós precisarmos esperar. Não vai ser mais algo incômodo, porque a gente já exercitou a paciência, a longanimidade. Então, aquilo vai ser algo mais tranquilo na nossa vida. Então, é algo que nós precisamos exercer, como um exercício de academia, exercer a nossa paz, a nossa paciência. E como nós vamos fazer isso? Diante das situações do mundo que nos são apresentadas. Então, volto à reflexão. Como você se comporta quando tem que esperar? Como age quando precisa lidar com alguém que é lento no que faz? Minha esposa até riu. Como é afetado quando fica preso no trânsito? Ah, meu Deus, lá vem a bispa de novo falando do trânsito. Eu sei, gente, o trânsito é muito chato, sabe? Diante de um mau condutor, as pessoas estão dirigindo de qualquer forma, não põem seta e tal. Mas a gente precisa ser paciente. Na próxima vez, tente pensar que ficar irritado não vai fazer acontecer mais depressa, não vai fazer o mau condutor sair do caminho, não vai fazer o trânsito andar mais rápido, não vai fazer a pessoa que é lenta ficar mais rápida. Então, é melhor que a gente aprecie a espera, que a gente ouça um louvor, que a gente leia um livro enquanto espera. Pensar que você está desenvolvendo a paciência enquanto espera e ser grato pela situação. Então, vou pensar, o Senhor está me fazendo passar pela situação? Amém. Eu vou exercitar minha paciência. Eu vou melhorar meu comportamento. Então, glórias a Deus porque isso está acontecendo, para que eu seja uma pessoa melhor. Então, nós temos que refletir sobre isso. E o quinto e último ponto. Convivendo com pessoas de difícil convivência. Então, Romanos 12, 17 a 21. Não torneis em ninguém mal por mal. Esforçai-vos, de novo o apóstolo Paulo falando, não é fácil. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Precisamos nos esforçar para fazer o bem. Se possível, quando depender de vós, porque muitas vezes o outro vai fazer e não vai se importar. Então, depende de nós. Que depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, você não precisa se preocupar. Se tem alguém fazendo mal a você, se tem alguma circunstância dentro do teu trabalho, alguma questão de família, alguma questão que você esteja passando, financeira,
É o Senhor que vai retribuir. Nós podemos ter paz. O Senhor está no controle de todas as coisas. Então, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, diga, eu não vou me deixar vencer o mal, mas vou... Não, mas aí tem que ser mais forte. Pô. Mas eu vou vencer o mal com o bem. Glórias a Deus. Para beber uma água. Então, conforme essa passagem, o apóstolo Paulo nos ensina a não retribuir o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Então, como você reage às pessoas que estão fazendo mal a você? Você responde, né? Às vezes a pessoa com alguma grosseria, com alguma aspereza. Então, você responde com bondade, conforme a palavra, ou age como o mundo age? Se a gente agir conforme o mundo age, né? Daqui a pouco a gente vai estar agredindo a pessoa, daqui a pouco é uma arma que se levanta. A gente tem que ter um diferencial. Então, precisamos responder com bondade, conforme a palavra nos ensina. Nós não podemos agir como o mundo age. A verdade é que todos nós lidamos com pessoas difíceis, especialmente um mundo cheio de pressões e de estresse. Então, o mundo jaz do maligno sempre vai ter pressão, sempre vai ter estresse, sempre vai ter situações difíceis. E muitos agem com aspereza porque estão sobrecarregados, sem perceber o impacto do seu comportamento. Então, às vezes, as pessoas agem de forma ruim com a gente, grosseira, agressiva e áspera, porque às vezes, elas nem se dão conta de que estão sendo assim, né? Estão agindo dessa forma, principalmente se elas não são convertidas. Né, estão agindo impulsivamente, conforme seus sentimentos. Então, muitas vezes, elas nem percebem que estão agindo de forma errada. Né, e, às vezes, podemos ser nós mesmos essas pessoas difíceis. Né, porque, às vezes, a gente olha tanto o outro e a gente, muitas vezes, não olha para nós mesmos. Né? Pressionados pelos nossos problemas e permitindo que as nossas frustrações transbordem em atitudes ásperas. Isso não justifica o nosso mau comportamento, a gente ter problemas, porque Jesus falou que no mundo a gente passaria por aflições. Então, a gente já sabia disso. Como diz o bispo Daniel, quem não quer problema nasce morto. Né? Então, assim, no mundo a gente tem problemas. Mas, o que esse comportamento revela nas nossas vidas? Revela a necessidade de buscar auxílio em Deus para agir com sabedoria, porque também não pode culpar os problemas e sair agindo de qualquer forma e falando de qualquer maneira, né? Agredindo, enfim, com palavras. Mas nós temos que buscar o auxílio de Deus para agir com sabedoria, e é o que você está fazendo aqui, é o que você faz a cada culto. Né? Quando você ora em casa, quando você ora aqui na igreja, em congregação, você está buscando auxílio em Deus para agir com sabedoria e para lidar melhor com as suas emoções. Em alguns casos também ajuda médica e psicológica. Né? Nós cremos nas várias formas da graça de Deus nas nossas vidas, inclusive a medicina, né? Que é o homem, mas através de Deus, porque Deus dá sabedoria ao homem, para que ele cuide do outro ser humano. Então, muitas vezes vamos precisar também de ajuda médica e psicológica para lidar melhor com as emoções, né? Se possível, sempre pessoas da mesma fé que a nossa, né, para nos ajudar. Então, se alguém te trata de forma, um exemplo, né, de forma áspera no trânsito, ou no trabalho, onde quer que você conviva, qual é a nossa tendência natural? É retribuir da mesma moeda. Não, ele fez, eu vou fazer. Não, me tratou dessa forma, eu vou fazer a mesma coisa. Eu não perdoo. Não, tem que vir a mim, tem que se ajoelhar, tem que pedir... Amados,
Nós não nascemos para retribuir a mesma moeda. Nós nascemos para ser um diferencial neste mundo. O nosso comportamento precisa ser diferente do comportamento do mundo. Então, ao invés de retribuir a grosseria, o maltrato, né, nós devemos permitir que o Espírito Santo nos ajude a agir com mansidão, com domínio próprio, respondendo com calma e até mesmo orando pela pessoa. Pois ao agir com paciência e graça, nós mostramos o quê? O amor de Cristo nas nossas vidas. Né? Isso não significa tolerar injustiças, mas confiar que o bem sempre vai ter mais poder que o mal. Então, conforme você agindo com bondade, você vai quebrando a situação, você vai transformando através da oração, através do seu bom comportamento, você vai mostrando para a pessoa. Né? Às vezes deixa até a pessoa sem graça, que você esperava uma reação, né, totalmente diferente, uma reação negativa da sua parte. Quando você age bem, a pessoa fica, opa, caramba, essa pessoa é diferente. Né? Então, o nosso comportamento deve refletir o nosso testemunho, que nós somos convertidos, que nós somos novas criaturas, que as coisas velhas já passaram, que tudo já se fez novo nas nossas vidas. E nós não envergonhar o nome de Deus, porque depois a pessoa vai apontar, ali ó o crente lá, ó, o que faz? Trata mal os outros, paga na mesma moeda, está falando mal, está fazendo mal. Não, amado, nós não podemos envergonhar o nome de Deus. Então, que possamos permitir que o Espírito Santo nos transforme para reagirmos com base na palavra e não nas emoções do momento. Nos lembrando que a nossa atitude diante dos outros deve ser um reflexo do amor de Deus em nós. Ah, bispo, então aquilo que a forma que eu estou agindo é um reflexo do que está dentro de mim? Sim. Então, o que está dentro de você precisa ser um reflexo daquilo que Deus colocou em você, daquilo que você é, uma vida transformada, né, do amor de Deus na sua vida. Né? O que Jesus nos ensina lá em Lucas 6, 32 e 35? Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. Ah, bispo, então Deus está vendo aquilo que eu estou fazendo e eu também vou ser recompensado quando tenho um bom comportamento, quando eu faço bem, quando eu empresto, quando eu faço coisas boas, mesmo quando estão me fazendo mal, sim. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Ou seja, a pessoa veio e fala, esse é uma pessoa de Deus, porque passou por isso, porque fizeram isso com ela, aconteceu isso, mas mesmo assim ela agiu, pagou com bem. Então ela é filha de Deus, realmente. Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, nessa passagem, Jesus ensina que não há mérito em amar apenas o que nos tratam bem, mas que refletimos o caráter de Deus quando somos bondosos até com aqueles que nos prejudicam. Ao longo da vida, gente, eu não estou falando assim. Ah, bispa, você está falando que a pessoa é ruim comigo, eu tenho que se amar. Ela não é para você ter intimidade com a pessoa. Não estou falando para você ter intimidade com a pessoa, não estou falando para você conviver com a pessoa, não estou falando para você não se preservar. Não, nós precisamos nos preservar. Mas nós precisamos fazer o bem para aquela pessoa, independente de qualquer coisa. Nós precisamos demonstrar a bondade de Deus, mesmo que aquela pessoa não participe mais da nossa vida, que não é isso que está falando no versículo. Mas se você tiver a oportunidade de fazer o bem, você não vai fazer o mal para a pessoa. Você vai fazer o bem. Então,
ao longo da vida, encontraremos pessoas difíceis e cabe a nós decidirmos como reagir, com amor por obediência a Deus ou com impulsividade, agindo como o mundo age ou até mesmo pior. Porque se nós somos conhecedores da palavra e agimos de forma errada, nós estamos agindo pior do que uma pessoa do mundo. Então, mais uma reflexão, né? Você já permitiu que alguém estragasse o seu dia com alguma atitude ruim, alguma atitude rude? Às vezes a pessoa acordou bem, passou por uma situação, um problema no trânsito, um problema no trabalho, pronto. Já acabou o dia, já não quer mais saber de nada, já não vai na igreja, já não acredita em Deus. Não. Nós não podemos permitir que por causa de uma situação acabe com o nosso dia. Por quê? Porque quando nós fazemos isso, nós desperdiçamos um tempo precioso que Deus nos deu. Né? Eu sempre falo, o dia, o hoje é o presente, é um presente que o Senhor nos dá. Cada dia é um presente que o Senhor nos dá. O que você vai fazer com esse presente que o Senhor te concede? Então, um dia perdido nunca mais volta. E às vezes, né, a gente até carrega coisas, problemas, né, uma situação ruim, de uma pessoa que a gente nunca mais vai ver, uma pessoa qualquer estranha que fez uma grosseria. Então, não vale a pena carregar um ressentimento por um problema que aconteceu. Não pode acabar com o seu dia e você carregar aquele ressentimento o tempo todo dentro de você. E se você convive diariamente, bispo, mas não é uma pessoa estranha, é uma pessoa que eu convivo diariamente, que sempre me traz problema, que sempre age de forma ruim comigo. Então, se você convive diariamente com uma pessoa difícil, ore por ela e peça direção a Deus. Nós temos aqui, toda segunda-feira o culto de oração. Sempre a bispa está puxando sardinha, vou puxar. Temos o culto de oração toda segunda-feira. Temos a jornada de oração toda segunda-feira depois da ceia. Então, ora, peça oração a Deus, peça direção a Deus. Porque a oração abre o caminho para Deus agir, seja transformando a pessoa, seja nos transformando, seja nos dando sabedoria para lidar com a situação. Então, o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Às vezes, Deus nos leva a confrontar a pessoa em amor, claro, sempre em amor. Outras vezes, Ele nos ensina a esperar, porque Ele está agindo na situação. Mas isso não significa tolerar maus tratos, mas sim lidar com sabedoria e mansidão. Assim, a sua atitude será um testemunho vivo do amor de Cristo. E com o tempo transformará o ambiente ao seu redor. É assim que a palavra nos ensina. Então as nossas atitudes vão ter um reflexo a quem está ao nosso lado. Vão ter reflexo com aquelas pessoas que nós convivemos. Nós seremos um testemunho vivo do amor de Cristo. Né? E teremos esse reflexo ao nosso redor e sempre quem está ao nosso lado. Então, concluindo, nossas reações emocionais e de fé desempenham um papel crucial em como enfrentamos as adversidades e mudanças em nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina a agir com base na fé, confiando em sua sabedoria e orientação, em vez de reagir impulsivamente às circunstâncias. Ao aprender a adaptar as nossas emoções e pensamentos de acordo com ensinamentos bíblicos, podemos encontrar paz e força, mesmo nas situações mais desafiadoras. Lembre-se que a paciência e a perseverança são frutos do Espírito, que se desenvolve através das provações. E que confiar em Deus nos ajuda a superar as decepções e a conviver com pessoas difíceis de maneira amorosa e compassiva. Que possamos sempre buscar a orientação divina e permitir que a palavra de Deus guie as nossas ações e reações, nos trazendo consolo e esperança em todas as áreas das nossas vidas. Assim seja, assim disse o Senhor. Vai dar benção? Tá bom.
Então vou dar a bênção final, quem puder estar mais um pouco conosco, estaremos cantando um hino, em nome de Jesus. Que a graça, vamos todos ficar de pé? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens de Deus que nos guarde e livre todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança, guardados da chuva, do homem mau, do fraudulento, sanguinário. Teremos paciência para passar pelas situações. E teremos um resto de semana abençoado. Estaremos aqui na convenção no sábado, que será uma bênção, também no domingo com o nosso apóstolo, e teremos os melhores dias da nossa vida. Assim nós cremos e tomamos posse, em nome de Jesus. Amém.